galerinha linda, beleza? Estamos em casa, de quarentena, né? Infelizmente não podemos fazer muita coisa. Então, para vocês não ficarem muito tempo longe do assunto, eu resolvi fazer as videoaulas. Normalmente eu gravo no carro, por causa da acústica, mas infelizmente, como a gente não está podendo sair, eu vou gravar em casa mesmo. Espero que o áudio esteja bom, o vídeo esteja bom e que meus alunos curtam esse vídeo. Esse vídeo vai para o primeiro ano. Esse vídeo fala sobre as fases da pré-história, beleza? Vamos soltar a vinheta. No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. Bem, o primeiro assunto do primeiro ano do ensino médio é a evolução do homem e as fases da pré-história, né? Então, falando em evolução do homem, existem duas teorias, que é a teoria criacionista e a teoria evolucionista. A teoria criacionista é aquela em que a Bíblia prega que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? E nós temos a evolucionista, que diz que o homem ele evoluiu dos primatas e nesse processo de evolução sobreviveu o mais apto, o mais adaptado, que seríamos nós, né? O Homo sapiens sapiens, oriundos do Australopithecus robustus. O fóssil mais antigo encontrado, o Australopithecus robustus, ele foi encontrado na África e ele tem 5 milhões de anos, né? Então, nada nem ninguém no planeta, nenhum fóssil encontrado no planeta, né, foi mais antigo do que ele. Recentemente foi encontrado um fóssil de uma Australopithecus robustus aqui na América, né, Lucy, e as pesquisas feitas com carbono 14 provaram que Lucy tinha 3 milhões e meio de anos, ou seja, o Australopithecus africano ainda é o mais antigo do nosso planeta. O processo de evolução do homem é paralelo ao processo de desenvolvimento da pré-história. A primeira coisa que vocês têm que entender é que do Australopithecus robustus até os dias de hoje, toda a história do homem é dividida em dois grandes momentos. Tudo que o homem fez antes da escrita e tudo que o homem fez depois da escrita. Então a escrita é um divisor de águas. Tudo que o homem fez antes da escrita é o que a gente chama de pré-história. Tudo que o homem fez depois da escrita é o que nós chamamos de história. Então, a história exige algum material escrito, certo? Se não foi escrito, foi anterior à escrita, é pré-história. Aí tem uns alunos que fazem assim, Paulo, mas as pinturas rupestres é uma forma de expressão artística, mas também pode ser considerado uma forma de escrita. Não. Eu fiz essa pergunta na época da faculdade. Se o homem tivesse pintado na parede das cavernas coisas que tinham acontecido durante o dia dele, seria história, porque ele está retratando coisas que aconteceram durante o dia. Só que isso não acontece. Por quê? Porque ele não está retratando o que aconteceu, ele está retratando coisas que ele gostaria que acontecesse, né? Então, consequentemente, ele não está relatando história. É por isso que a pintura rupestre é uma característica da pré-história. A pré-história é dividida em 3 grandes fases. Alguns livros citam 5, mas normalmente a gente trabalha com 3. O Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada. Neolítico, também chamado de Idade da Pedra Polida. E a Idade dos Metais. Tem Paleolítico inferior, tem o Neolítico inferior, mas a gente não trabalha com isso. A gente só trabalha com esses 3, certo? Veio os sumérios, na região da Mesopotâmia, e inventaram a escrita, um tipo de escrita chamada de cuneiforme, feita em placas de argila, né? E essas placas de argila deram início ao que a gente chama de história, que é dividida em 4 grandes fases: Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea, que é a atual, ok? Na pré-história nós tivemos o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada, era quando os homens lascavam as pedras e usavam
aqueles pedaços de pedra para fazer seus instrumentos. A partir do momento em que o homem lasca a pedra, ele vai polir a pedra, bater uma na outra para produzir o formato que ele deseja, nós passamos para o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Repare que o homem começou a bater uma pedra na outra, e bater uma pedra na outra faz faísca. Faísca numa folha seca produz o quê? Fogo. Aí você já tem uma característica. No Paleolítico, o homem utilizava o fogo, mas não sabia produzir. Isso quer dizer que ele tinha que esperar chover, relampejar, o raio cair numa árvore, a árvore pegar fogo para ele usar. Ou então vulcões, certo? Então no Paleolítico, que durou mais de 50 mil anos, o homem utilizava, mas ele não sabia produzir o fogo. O homem só vai aprender a produzir o fogo quando a gente chegar aonde? No Neolítico, que ele vai bater uma pedra na outra, fazer a faísca e produzir o fogo. Então a gente já tem duas características distintas dessas duas fases. Enquanto no Paleolítico se utilizava, no Neolítico se produzia. No Paleolítico o homem era nômade, ou seja, ele não se fixou em lugar algum. Ele ficava numa região, extraía o que tinha para comer naquela região e quando ele não tinha mais o que comer, ele se mudava e ia para uma outra região para extrair nessa outra região tudo o que ele precisava. Então o homem era coletor, caçador e nômade. No Neolítico, ele passa a cultivar. É o que a gente chama de revolução neolítica ou revolução agrícola, que é quando o homem vai começar a plantar. Quando ele planta, ele não vai plantar e vai embora. Então ele vai plantar, vai esperar o período da colheita para ele poder saciar a sua fome. Ele se sedentariza. Então o homem passa a ser produtor do seu próprio alimento. Ele se sedentariza e domestica os animais, que é outra fase, outra característica também do Neolítico. No Paleolítico, eles se escondiam, se protegiam de chuva e de grandes animais em cavernas. E como chovia muito, eles ficavam por muito tempo dentro das cavernas, a ociosidade fez com que eles produzissem as pinturas rupestres. Então, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, bora ficar aqui dentro para fazer o quê? Bora riscar as paredes. Então eles pegavam carvão do fogo que havia acabado, riscavam as paredes, eles pegavam fezes, eles pegavam sangue e usavam como pinturas nas paredes das cavernas. São as chamadas pinturas rupestres. No Neolítico, eles já vivem em comunidade, eles já começam a criar as primeiras comunidades, eles já estão se fixando, né? E aí é interessante que no Paleolítico, quando algum membro do bando morria, eles abandonavam. Se eles são nômades, não havia necessidade de encobrir o corpo, largava lá. Quando eles vão para o Neolítico, que eles começam a viver em comunidade, eles precisam enterrar esse morto. Porque aquele morto que está ali no meio da rua, ele vai atrair animais, ele vai feder, ele vai estragar, ele vai trazer bichos. Então era necessário encobrir aquele corpo, que podia ser com terra ou com pedras. É por isso que no Paleolítico a gente costuma dizer que eles abandonavam seus mortos. No Neolítico eles enterravam seus mortos. Na Idade dos Metais eles cultuam seus mortos. Surge a religião, surge a comunicação com os mortos, com os espíritos, surgem as bruxas, a bruxaria, né? Surgem as religiões, as primeiras grandes civilizações surgem na Idade dos Metais, né? A Mesopotâmia, o Egito, né? Eles já utilizam o metal, ainda de uma forma muito grotesca, como material para seus instrumentos. Eles abandonam a pedra da idade da pedra lascada, abandonam a pedra da idade da pedra polida e passam a usar os metais. Até que finalmente os sumérios, na região da Mesopotamos, né, a terra do meio ou terra entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates, havia um povo chamado de Sumério e os sumérios desenvolveram a escrita. E essa escrita desenvolvida pelos sumérios deu origem ao que nós chamamos hoje de história, né? Nós entramos para a Idade Antiga, ok? Dou uma paradinha por aí, próximo vídeo eu falo sobre Mesopotâmia, que também é assunto de avaliação, ok? Valeu aí, galera, obrigado pela atenção,
Um beijo enorme no coração de vocês.